Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Pessoal, hoje eu quero apresentar para vocês mais um amplificador chinês, um modelo da Ushi Audio, o ZK1002M. É um amplificador que, na minha opinião, vale seu preço, né? Eu o classifico como de razoável a muito bom. Eu vou falar sobre a performance, sobre os pontos positivos e negativos dele. Este amplificador possui poucas apresentações aí no YouTube, na internet, mas eu acho que vale a pena conhecê-lo, ok? Ele vai vir dessa forma, né, embalado numa caixinha assim. Este modelo aqui, ele foi adquirido pela Banggood. Ele vem bem embalado, tá? Plástico bolha. Aqui. Ó, ele vem assim. A exemplo de outro modelo que eu apresentei, ó, vem a chavinha de fenda, o jack P4, knob e um botãozinho aqui, ó. Aqui as duas plaquinhas que fazem a cobertura com as colunas e os parafusos. Ok? Deixar aqui. Ó. A exemplo do outro amplificador que eu apresentei, o dissipador ele também é por parafuso, tá? Ele tem entrada para pendrive. Aqui é a entrada de áudio auxiliar. Aqui é o P4 para energia. Este amplificador ele funciona com um range de 12 a 24 volts, ok? E aqui nós temos duas saídas de áudio. Em potência máxima, este amplificador, os anúncios dizem que ele atinge 100 watts, ok? Isso se aplicado 24 volts. Em 12 volts, conforme o anúncio, ele dá 40 watts por canal, ok? Aqui, controle de volume. Vamos falar algumas coisinhas. Eu deixei outros dois aqui. Esse aqui, eu deixei ele montado para apresentar para vocês, né? Ó. Aqui, botão de liga e desliga. Aqui o botão de volume. Aqui a entrada para pendrive, né? Entrada USB. Ok. Aqui já apresentei P4, saída de áudio. O visual dele vai ficar assim depois de montado. Esta outra unidade aqui, eu tirei o dissipador, né? Eu nunca havia feito isso, eu tirei o dissipador para ver, por exemplo, se vem cola ou pasta térmica, e veio, né, uma coisa boa, tá? Ó, veio aqui a pasta térmica, dá até pra gente colocar um pouquinho mais, ó, tem alguns pontinhos aqui que não tem, ó, que não pegou, então daria até para dar um upgrade e colocar um pouquinho mais, mas o fato de servir a parafuso, eu acho que é muito bacana isso daí, né? Que a gente pode conferir e, se for o caso, melhorar isso. É um ponto positivo. Por que eu estou falando isso? Para quem não sabe, tem muitos produtos famosos, inclusive, que eles estão dando problemas, né, para os consumidores por falta de pasta térmica. Em um outro canal muito famoso aqui do YouTube, o Letra J, ele fala, por exemplo, dos rádios automotivos da Pioneer, que tem dado problema, né? Tem tido queima do chip por ausência de pasta térmica, tá? Então, convém, né, sempre você conferir quando você tem um dissipador se foi feito esse serviço aqui com a pasta térmica. Vamos pegar esse modelinho aqui que já está montado. O que eu posso falar para vocês aqui deste amplificador? A coluninha é assim, tá? Eu não coloquei todas porque eu vou desmontar e colocar na caixa novamente. Ele tem alguns pontos assim que eu acho muito bacanas, né? Ele é um amplificador.
Só que o que acontece? Se você quiser montar uma caixinha Bob aí, ultra simples, somente ele já daria conta do recado, por conta aqui do pendrive, né? Você espetar um pendrive aqui, ele vai funcionar com um som muito bom, um som muito bacana. É um som bem limpinho, por sinal. E você não precisaria de mais nada, tá? Então esse é um ponto positivo, essa entrada para pendrive aqui. E também ele tem Bluetooth, né? Boa parte das pessoas, né? Elas hoje só ouvem música via Bluetooth. Então, se você quer montar uma caixinha simples de baixo custo, só isso aqui já mataria o problema, né? Você já conseguiria montar a sua caixinha. O visual é bonito. Esse aqui é um ponto positivo, a entrada USB. O ponto negativo da entrada USB é a ausência de controle, né? Você espetou um pendrive aqui, você não consegue adiantar uma música, passar para a próxima faixa, mudar de pasta, nada. É colocar o pendrive aqui e deixar tocar. Mas, como eu disse, se você quiser montar uma caixinha Bob bastante simples e de baixo custo. Eu não fiz teste de potência para aferir se aqui dá a potência real ou não, tá? Eu já utilizei algumas plaquinhas dessas, as minhas ligações foi em 12 volts, 13 volts, a tensão que uma fonte chaveada, né, dá, entre 12 e 13,5, foi o range de tensão que eu utilizei. Não aferia a potência real, mas, assim, de ouvido, de orelhada, a potência é muito boa, tá? Parece que chega na potência declarada dentro daquela faixa de tensão. Lembrando que, conforme anúncio, a potência em 12 volts seria 2 canais de 40. Se não der, porque os produtos chineses, por mais que sejam assim... A Ucha é uma marca diferenciada, né? Ela tem um pouco mais de qualidade, mas é tendência dos produtos chineses mentirem a potência. Então, possivelmente não dê os 40 watts por canal em 12 volts, mas dá alguma coisa próxima disso, ou pelo menos uma potência um pouco menos mentirosa, tá? Assim, é muito boa. Eu vou mostrar uma caixinha Bob aqui para vocês com ela, e de perto chega até a incomodar o som que dá, tá? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês aqui dessa plaquinha. Pontos negativos. Quando eu comprei essa plaquinha aqui pela primeira vez, eu fiquei encantado, eu vi os comentários de quem já havia comprado e eu gostei bastante dessa plaquinha, desse amplificador. E o que acontece? Eu comprei e eu achei que eu estava no melhor dos mundos, né? Comprei várias, eu devo ter aí umas 12 unidades guardadas, tá? Eu usei 3 e eu estava começando, eu consegui queimar a saída de outras 2, tá? Então eu utilizei 3, queimei a saída de outras 2. Como que eu queimei a saída de áudio de 2 plaquinhas dessa? Tentando tirar ruído, pessoal. Ela dá aquele ruído, né? Bem característico desses amplificadores que quem mexe com som está acostumado. Esse ruído aí me desanimou bastante, eu estava começando, eu tentei de todas as formas, assisti 1 milhão de tutoriais aí do YouTube para ver se eu conseguia tirar o ruído, né? Por isso que eu sempre falo para quem vai começar que muitas vezes, né, é um desafio, você tenta tirar um ruído, assim, num vídeo de uma pessoa parece facinho, você vai tentar tirar e não consegue, né? Aqui só para vocês terem ideia, ó, montei um monte de cabos, ó, esses aqui são os cabos que me sobraram da época que eu montei, né? Esses aqui são cabos normais, só para ligação, mas ó,
Eu já deixei alguns prontos aqui, ó, com capacitores. Eu aumentei a capacitância ao máximo, né, que eu pude, para tentar tirar os ruídos, ó. E se os capacitores aqui estão montadinhos, é sinal que na época eu não tive sucesso, tá? Na época eu montei 3 caixas, né? E tudo bem, eu tirei o ruído delas, mas mesclando as técnicas que eu aprendi à época, né? Capacitor foi uma delas. Isolamento, né, por fonte. Na época eu não gostei muito da ideia de usar o conversor isolador, então eu utilizei uma outra fonte. Eu deixei 2 fontes de alimentação. Só que aí o que acontece? Esse ruído, se você vai utilizar uma outra fonte ou um conversor, isso daí encarece o projeto. Então eu sempre penso nisso, né? Às vezes você vai gastar mais com um amplificador nacional, só que você vai ter uma potência aferida real, né? Por exemplo, o amplificador que eu mais uso hoje é o TS400. Já foi aferido por inúmeros canais, pela fábrica. Você pode fazer os seus testes. Então, assim, fala que dá 400, vai dar os 400, até um pouquinho mais. É fácil de trabalhar porque tem filtros anti-ruído. Assim, trabalhar com coisa mais cara é bem mais fácil porque você não precisa ficar colocando nada, não precisa utilizar os seus conhecimentos aí a fundo, né? Às vezes você compra um produto mais barato, esse aqui ele ainda é muito bom, só que o ruído é desafiador, né? Como eu disse. Só que aí, tudo bem, é um desafio que você pode vencer, mas e o custo disso? Quanto que vale a sua hora de mão de obra para você vencer esse problema? E quanto que vai custar a solução desses problemas, né? Se você tem que utilizar, por exemplo, uma fonte extra ou um conversor, já eleva o custo. E aí, tudo bem, a pessoa vai falar, conversor é baratinho, tal, né? O conversor é isolador. No caso aqui seria o B12SS. Isso aí você já limitaria a potência da plaquinha, né? Porque o B12SS seria só de 1 watt, então você teria que usar uma plaquinha MP3 aí no caso, de baixo consumo, uma plaquinha não amplificada, é claro. E aí uma outra fonte separada para isso daqui. Então você tem que ter espaço e teria que ter um conversor. Se você compra o conversor via China, tudo bem, isso é um pouco mais barato, está em torno aí de 12, 15 reais na Shopee. Só que aí tem o problema do frete, você vai ter que comprar mais de um para poder conseguir um frete grátis, vai depender de uma promoção. Então são vários problemas aí que você tem que enfrentar. E como eu disse, sua mão de obra, né? Às vezes a mão de obra sai mais caro do que tudo quando você vai montar um projetinho. Então eu acho que sempre vale a pena você pensar no custo final depois de tudo. Nas caixinhas que eu montei com este amplificador aqui, uma coisa que eu achei bem bacana é que assim, eu coloquei uma plaquinha MP3. Então aí no caso, a plaquinha faz todo o serviço e só manda o sinal de áudio para cá via P2. A entrada P2 está aqui. Só que o que acontece? Você fica com 2 Bluetooth. Por exemplo, a sua plaquinha principal deu pau. Aqui esse amplificador ele tem um Bluetooth. Então só você desativar, vir aqui, puxar o cabinho P2, você tem aqui um outro Bluetooth na própria placa, né? Ou mesmo a plaquinha principal deu problema, você vai, espeta aqui o seu pendrive e vai continuar tocando o seu sistema, né? Com menos funcionalidades, é claro, mas é um plus. Um sistema que é montadinho aqui com um amplificador deste, ele tem este plus, né? De assim, você queimou uma placa, você continua com o seu sistema funcionando, né? Basta ir lá isolar, se for o caso, né? O sistema da plaquinha, tirando os cabinhos, e aí você tá com o seu sistema funcionando, né? Assim, numa festinha, por exemplo, familiar, você não deixaria ninguém na mão, continuaria funcionando. Então, são pontos positivos a se considerar também, tá?
Bem, aqui eu tenho uma caixinha montada, tal como eu falei. Eu utilizei 2 Bravox triaxiais de 6. Aqui uma plaquinha MP3. E aqui eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo dar uma luz aqui dentro da cabine. Ó, com outro celular aqui. Ó, vocês veem que ali está um amplificador 1002M, ZK1002M, como o que eu apresentei. Aqui eu utilizei uma fonte extra para a plaquinha, ali o fundo da plaquinha e ali a fonte. Ficou bem apertadinha essa cabine aqui, ó. 2 fontes numa caixinha bem pequena, mas como eu disse, você tem aqui 2 Bluetooths, né, o da plaquinha e o do amplificador, 2 entradas para pendrive. Queimou a da frente ali, desconecta o cabo e o seu sistema continua operando, né? Ou então esse amplificador também é inteligente, se mesmo com a plaquinha lá ligada, se você espetar um pendrive aqui, ele vai dar preferência para a entrada de áudio, né? No caso, o pendrive do próprio amplificador, ok? Bem, botar aqui para funcionar para vocês verificarem como que é. Eu vou ficar devendo para um próximo vídeo, né? As pessoas reclamam que meus vídeos são longos, de uma ferição aí de potência, mas como eu disse, na orelhada, me parece que ela realmente chega na potência declarada ou próximo disso. Só um instante, colocar uma música aqui sem direitos autorais. Bem, é isso, pessoal. Eu creio que falei o principal, né, do que eu queria falar sobre este amplificador. Eu acho que vale a pena, né? Sempre respeitado aí a questão preço e o tipo de promoção que você pega, né? Antes de encerrar o vídeo, só vou colocar aqui um foco no anúncio para a gente ver as características. Bem, aqui eu entrei no anúncio, tá? Opa, saiu bem na hora. Ó, aqui eu entrei no anúncio, é um anúncio da Banggood. E aqui a gente tem aqui as características, né? Tá falando do USB, do chip. Ah, o chip, eu mostrei para vocês um aqui. Tá aqui, ó. Eu mostrei aqui um para vocês aqui, sem o dissipador. Eu não encontrei indicação de qual chip é utilizado, tá? E aqui no anúncio também, salvo engano meu, eu também não vi informando qual é o chip. Aí fala do peso, né, esse tipo de coisa, ó, tensão de alimentação. Em 12 volts, ó, em 8 ohms,
seriam 2 canais de 20. Em 4 ohms, 2 canais de 40. Me parece, assim, algo razoável, porque os anúncios chineses, geralmente eles mentem a potência vezes 10, vezes 20, né? Então esse aqui me pareceu bem razoável. Pode não dar os 40, como eu disse, tendência chinesa de mentir potência, mas eu acho que vai dar no mínimo metade, tá? 20 mais 20 real RMS. Assim, de orelhada, sem fazer aferição, eu acredito que no mínimo metade dá. E aí, ó, aqui, ó, em 24 volts, em 4 ohms seriam 2 canais de 100, tá? Este modelinho aqui, o ZK 1002M, ele, assim, em termos de potência, ele me pareceu até melhor do que o do vídeo anterior, né? O outro que eu apresentei, o ZK-TB21, se eu não me engano, ok? Aí aqui tá o anúncio, como que vem, as características, como que é a montagem, esse tipo de coisa, tudo coisas aqui que eu já falei para vocês, tá? Aqui tá dando dica de como escolher, se pode usar, as dúvidas comuns, né? Bem, creio que está apresentado. Depois eu vou fazer um apanhado geral aí, com todos os outros amplificadores aí que eu já utilizei, né? Para a gente tentar eleger o melhor. Bem, é isso. Fiquem com Deus. Aquele abraço. Não esqueçam de deixar o seu like.